Pronto, tá gravando, hein, pessoal? Então, ontem a gente quase que terminou esse aula 1, que vai do slide 1 até o 55, né? A gente parou aqui, ó. Deixa eu chegar lá no ponto. A gente ia falar de intranet. Falei de VPN, né? Aí paramos aqui. Alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre a aula de ontem, por favor? Senão eu já vou começar. A cada 5 slides eu dou uma paradinha, né? Para a gente conversar, tirar dúvida. Hoje vai ser bem tranquilo, bem light, né? Vai acabar mais cedo a aula. Vocês acham que dá para começar? Não tem dúvida, nada? Vamos lá então. Então, pessoal, aqui seria apropriado eu inserir um slide falando sobre firewall. Eu prometo que eu ponho esse texto sobre firewall depois que acabar essa aula aqui, porque para você entender o que é uma intranet, eu vou explicando aqui, vou tentar usar um desenho que tem aqui atrás, ó. Tinha um firewall aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Vai com fé que acha, tá logo aí. Vamos lá. Tô perdidaço aqui, vamos ver. Opa, passou. Ai, 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 onde que tá esse firewall? Eu acho que tá para frente. Tô procurando para trás, ele tá para frente. Aqui, achei. Então, firewall, tá vendo esse muro aqui, esse tijolinho? Representa o firewall. Traduzindo do inglês, é uma parede de fogo, é uma defesa. Imaginem vocês, né? Viajar para a Suécia, né? Tá lá, o avião desce no aeroporto, você desembarca aquele monte de mala. Logo ali quase que na porta do avião, tem um guarda lá, todo armado, com aqueles cachorrão grande, cheirando a mala sua para ver se tem droga, né? Aí ele olha para você mal encarado e fala: quem é você? Da onde que você vem? O que você veio fazer aqui na Estocolmo? Quanto tempo que você vai ficar aqui? Deixa eu ver os documentos. Aí você tem que mostrar passaporte, cartão de crédito. Você trouxe dinheiro? Porque aqui nós não. Aqui a gente não faz caridade, não. Você tem que se manter por conta própria. E faz todo o interrogatório ali, né? Aí depois aí que ele abre um sorriso para você, seja bem-vindo, aproveita o nosso país, né? Então é isso. O firewall é esse guarda aí. Ele fica aqui na porta de entrada da sua LAN. Você lembra da LAN que a gente já viu hoje? Então, o pessoal que está aqui como é que chama? Na nuvem. A nuvem é a nossa internet. Toda vez que você ouvir falar nuvem, é a internet, tá? Alguém de fora da rede pública quer entrar para dentro aqui da empresa sua. Aqui vocês estão vendo que tem dois roteadores. Esse aqui é o símbolo do roteador, tá? Na verdade, aqui você põe um roteador comum, aquele equipamento de rede.
roteador da Cisco, pode ser esse caixinha pequenininha de Wi-Fi que a gente tem, é um roteador. É a mesma função desses roteador da empresa, só muda o tamanho e a capacidade e o desempenho. Mas a função é a mesma, faz tudo. Essa caixinha pequenininha faz tudo que esse grandão faz. Se você entrar no seu Wi-Fi, na sua caixinha aí, depois que acabar a aula, vocês tiver tempo, entra lá. Você tem senha de administrador, você vai achar uma tabelinha. Essa tabela são as regras do firewall. É muito importante manter essa tabela aí, né? Na empresa, você instala aí um software novo, que às vezes o seu software precisa contactar uma máquina lá fora. E esse firewall não deixa passar e o seu software não funciona. Aí você fica ali quebrando cabeça, pisando duro a semana inteira, até você descobrir que tem no meio do caminho uma máquina que está bloqueando a passagem. Aí você vai lá para o administrador da rede, pede pelo amor de Deus, ó, me abre aí uma regra para poder, todo mundo que vier de fora quiser falar com o meu programa aqui dentro, você deixa entrar. Então é uma tabela. Essa tabela, por default, assim, se você não fala nada, ela tranca tudo, não deixa ninguém entrar. Quem vem daqui para cá, deixa eu fazer uma seta aqui, não consigo. Mas tudo bem, não vou fazer seta nenhuma não. Quem vem de fora para dentro, por definição, não pode entrar. E ninguém entra. Aí quem quer sair daqui para fora, eu quero contactar lá um Mercado Livre, aí ele deixa. Aí o que você tem que fazer como administrador de rede? Entrar aqui nesse roteador, o roteador tem essa tabelinha e você vai abrindo as portas com muito cuidado, você só deixa entrar alguém que é conhecido. Por exemplo, você registra aqui alguns endereços IP que você sabe que pertence aqui para a empresa. Lembra quando a gente abre uma VPN, que eu acabei de explicar agora há pouco? Tem todo um software que roda e aqui dentro tem uma máquina que autentica os caras que são do VPN. E aí atribui um endereço IP, aí esse firewall aqui conhece e deixa entrar. Então é como se fosse um filtro. Mas esse roteador, ele é meio burro, ele usa da pilha de protocolos do camada OSI, é a camada de rede para baixo. Ele não tem camada de transporte, não tem camada de aplicação. Então ele faz um filtro assim muito baixo nível que não é suficiente. Ele não protege totalmente, é tipo a primeira peneirada que dá, né? Mas ele deixa passar muita coisa que não pode passar. Ele faz uma pré-filtragem. Mais para frente, você está vendo que tem um outro roteador aqui, é o do lado de dentro. Isso aqui na verdade não é um roteador. Vamos dizer assim, se você pegar uma máquina Linux, um desktopzinho, é lógico que você vai pôr uma máquina melhor, né, na empresa, mais parrudão, né, um servidor. E você conectar, espetar nele duas interfaces de rede, três, quantas você quiser. Tem umas máquinas aí que tem uma meia dúzia de interfaces de rede. Aí você configura este Linux, normalmente é Linux mesmo que a gente usa, tá? Como uma máquina, essa sim vai ser aquele guarda que fica com, com o cachorro cheirando se vem droga, não sei o que, faz aquele interrogatório, né? E é uma segunda peneirada, uma segunda filtragem, mas só que agora a nível de aplicação, porque esse roteador da Cisco aqui não roda aplicação, aqui roda. Então o seu Linux,
vai ter aqui dentro, para cada servidor que está lá dentro, por exemplo, tem lá um servidor de banco de dados, né? O cara que está entrando já passou pelo roteador aqui, viu que é gente boa da firma, mas também não é assim não. Chega aqui, ele vai pedir um nome de usuário e nome de senha. Aí, primeiro ele põe um menu na tela assim. O que você quer fazer aqui dentro que você está entrando? Ah, eu quero ver banco de dados. Ah, tá. Aí essa máquina Linux, como ele é um roteador, qualquer computador pode ser transformado num roteador, desde que você ponha pelo menos duas interfaces de rede, né? Esse roteador aqui, esse Linux, ele deve ter lá umas 3 interfaces de rede. E aí, como você escolheu aquele menuzinho, ele já direciona você para aquela porta da rede, que ali vai morrer na onde? No servidor de banco de dados. Acabou a sessão, você é jogado fora, você não fica passeando aqui por dentro aqui na rede intranet não. É tudo direcionado. Então, o servidor de banco de dados que fica aqui, tem aqui um carinha computador aqui, né? Ele vai receber esse tráfego direcionado por essa máquina aqui, né? De acordo com aquele menu, com aquela senha, né? Essa máquina aqui é uma máquina totalmente segura. Você não pode instalar nada nela. É só o sistema operacional e esse programinha que tem o menu aqui para direcionar todo mundo. Essa máquina é o nosso gateway. Gateway é um computador que tem a função de conectar duas redes. Do inglês, gateway é um portão de entrada, né? Assim como no aeroporto tem lá quando você desembarca do avião internacional lá, arrival, né? É um portão enorme que você tem que seguir aquele caminho. Você não pode ficar passeando pelo aeroporto não. Você vai cair lá, enfrentar o guarda lá, não tem jeito. Então, esse roteador aqui encaminha você para esse Linux, que é um outro roteador. Não tem outro caminho, é obrigado a passar aqui. Tudo que entra, tudo que sai, passa por aqui. E esse cara aqui encaminha você para aquela máquina lá. Se for um VPN, né? Aí é diferente, aí ele já abre toda a rede, porque a empresa te dá lá um hardware token, parece um pendrive. Você põe no seu laptop, aquilo ali é uma senha, que só o software que está aqui dentro reconhece. Aí sim ele abre tudo para você, né? Então é isso, pessoal. A intranet, o que é? É a sua LAN, a sua rede local da empresa. Só que ela é algo mais. O que ela é algo mais? Ela tem o firewall, ela é uma rede protegida. Esse é o conceito, né? Tá bom? Deixa eu voltar lá que agora estou perdido de novo aqui. Opa! Tem comentários, dúvidas? É uma aula muito bonita sobre firewall. Dá para falar umas 4 horas sobre isso, né? Eu prometo que eu vou inserir um documento lá sobre firewall. Se der tempo eu vou dar uma aula inteira para vocês, que é muito interessante. Quem administra a rede tem que administrar também o firewall, VPN. Então, intranet. Aqui é só um resuminho, né? Quem for ler isso daqui não vai entender muito, né? Sobre essa firewall. É uma configuração comum, uma rede local. As intranets são projetadas para permitir o acesso somente de usuários que têm o privilégio de acesso à rede local interna da organização. Então é uma rede protegida, né? Porque lá fora o mundo exterior está cheio de bandido, quer roubar a gente, quer invadir, né? Então você tem que pôr um firewall ali e tem que ficar de olho.
Pessoal, não adianta instalar o Firewall e largar lá não. Você tem que todo dia entrar lá e ver quem que está entrando, quem que está saindo. É tipo uma polícia mesmo. Tem que ficar de olho, vigilante. Dentro de uma intranet, você tem lá os servidores, né, da sua empresa, página web, então tem lá o gateway, né? Uma página web é usada como uma interface comum para acessar informações tais como dados ou gráficos financeiros armazenados nesses servidores. Então lá dentro tem servidor banco de dados, tem servidor web, tem o gateway, né? Que é a máquina que vai representar o que tem lá dentro. Por exemplo, banco de dados, tem uma opção do menu para você clicar no gateway, que aí vai te direcionar para o banco de dados. Ah, eu quero entrar na página servidor web, tem um outro menu, e assim por diante. Agora ficou fácil, pessoal, entender o que é uma extranet. O que é uma extranet? Ah, é um pedaço da intranet. Mas é uma diferença sim, você abre só esse pedaço, né? Para o mundo exterior, você deixa livre acesso mesmo. Você tem lá uma maquininha lá que você quer de departamento de marketing. É para vendas, fazer propaganda. Todo mundo que entrar vier de fora é muito bem-vindo, não tem problema nenhum. Eu tenho um site de vendas, né? E eu quero abrir para o mundo exterior. Só que essa máquina fica dentro da empresa, na sua LAN. E como que você faz isso? Da mesma maneira que eu acabei de explicar. Você tem lá um gateway. Gateway é uma máquina que já fica atrás do roteador. A pessoa já passou pelaquela tabela de, de regras do firewall, mas ainda precisa ser direcionada para algum lugar. Ela não vai ficar passeando dentro da rede aqui, fazer o que ela quiser, não. E vamos supor que seria um cliente que quer comprar alguma coisa. Então aquela máquina lá, Gateway, que já mostrou um menu, né? Vai direcionar ela para o seu servidor web de marketing. E aí você compra o que você quer, né? Por exemplo, você vai lá na... Eu gosto muito de comprar no Mercado Livre, americanas.com. Então legal, né? Comprar pela internet. E esse site aí, esse servidor web fica na extranet. Então, extranet são algumas máquinas que estão abertas ao público, que é um acesso controlado. A pessoa entra naquela máquina, acabou, acabou. Aí morreu, desconecta o cara, joga para fora. Não tem acesso à intranet. Então é um pedacinho, né? Extranet se refere aos aplicativos e serviços desenvolvidos para intranet e, através de acesso seguro, né, controlado, tem seu uso estendido a empresas externas. Eu abro por meus fornecedores, né, que eles vão lá, eles atualizam para mim um cadastro lá do mercadorias, né? Hoje em dia é assim, você já for no supermercado, você viu como é que é? Aquilo ali é todo aberto. O fornecedor entra lá, já tem uma prateleira só para ele, já tem acesso no banco de dados só para ele. Vai lá um repositor, põe as mercadorias na prateleira e ao mesmo tempo já atualiza a extranet lá do supermercado, né? Fornecedor, cliente. Na Ericsson do Brasil, em São Paulo, eu trabalhei lá. A gente tinha uma extranet, adivinha para quê?
para a Receita Federal, para o governo federal. A Ericsson, como ela investe no Brasil para desenvolvimento de software, desenvolve os produtos dela aqui no Brasil, São José dos Campos. Inclusive, a Ericsson trouxe para nós o 5G, está fabricando lá as placas do 5G, as estações radiobase, e vai exportar para toda a América Latina, empresa brasileira, né? É brasileira, por que não? E muito legal isso, né? Então, a Ericsson, como ela tem todo esse investimento no Brasil para pesquisa e desenvolvimento de produtos, o governo brasileiro dá incentivo fiscal, dá uma isenção de 5% de tudo que ela vender aqui. É dinheiro, é uma grana alta, né? Mas primeiro ela precisa vender, né? E aí ela tem esse benefício fiscal, e é toda uma contabilidade que tem que prestar conta para o governo federal. Então, lá dentro da Ericsson de São Paulo, tem um servidor extranet, é uma máquina especialmente preparada para o governo federal, com todo um banco de dados ali. Você põe as transações de dinheiro que se aplicou lá em Indaiatuba, onde eu trabalhei, é um centro de pesquisas, todo um site lá, tinha 5 prédios, é grande. Todo o dinheiro nosso vinha desse benefício fiscal aí, isenção. Então, geralmente o acesso é realizado através de senhas, que o gateway vai pedir naquele menu que eu expliquei para vocês, né? Dos usuários que querem fazer login. Ou outros meios de segurança, pode dar um hardware token, é uma senha de hardware, que é para você criar aquela VPN, né, por exemplo. Pessoal, aqui faltou dizer, né, que tem o gateway, aquela máquina Linux totalmente segura. Os gateways também são chamados de proxy server. Deixa eu escrever aqui no chat o nome. Proxy server. O proxy, se você for traduzido ao inglês, o que é um proxy? É um representante. É igual aqui no Brasil, você assina uma procuração para alguém e dá esse papel, é um representante, um procurador. Aí você autoriza aquela pessoa a praticar ações em seu nome. O proxy server, o que ele faz? É um servidor banco de dados da intranet, por exemplo. Ele põe lá nessa máquina Linux, que é segura, que fica ali na entrada, que tem aquele menu, fica pedindo senha para todo mundo, uma opção no menu com usuário e senha, que a máquina Linux, o gateway, é chamado de proxy, de representante do servidor de banco de dados. Então ele está autorizado a autenticar usuários. Aí se autenticou, ele já cai logo lá, já faz o login no banco de dados. É isso que é um proxy server ou gateway. É a mesma coisa. Pessoal, vou dar uma paradinha, eu sempre paro para saber se vocês têm dúvidas, se está tudo claro, comentários que seja, né? Professor, gostaria de fazer só um comentário, né? Aproveitando que o senhor puxou a situação falou do 5G, né? Como que está a situação do 5G aqui no Brasil? Será que rola no mundo, acho que, né? Será que rola num curto espaço de tempo? Uhum. Tecnologicamente está pronto, é a política que estraga, sabe?
Tá tendo uma guerra, né? Você sabe a Guerra Fria, capitalista contra comunista? Essa guerra não acabou. Estados Unidos e China, né? Praticamente Isso, dando nome aos bois. isso. Imagina você. Estados Unidos tem as empresas aqui, tem a 3M do Brasil, tem a IBM do Brasil, só para falar muito pouco. Então, eles querem proteger o interesse deles aqui no Brasil, né? E nós, brasileiros, temos que seguir a política americana, senão essas empresas que dão um emprego para gente, que fornecem tudo, né? Você vê, a Johnson fornece remédio, tudo isso tem que ser protegido. E os americanos, os chineses, estão doidos, estão babando para implantar o 5G no Brasil. É lógico, todo mundo quer. Tem lá no mundo inteiro tem americano, tem chinês, deve ter mais algum fabricante de 5G aí babando para instalar o 5G no Brasil. É uma disputa comercial. Só que eu vou explicar uma parte aqui. Teve um incidente no governo Trump em 2020. Essa notícia correu por aí. Tinha uma senhora, uma chinesa, estava lá em Toronto, Canadá, em visita comercial. Ela é presidente de uma empresa chinesa lá de telecom, né? Eu não sei o nome, não me lembro. E aí essa senhora foi presa. O Trump mandou prender, a polícia canadense foi lá e prendeu a senhora lá. E aí teve um incidente internacional, teve uma briga danada. E eu falei, ih, agora vai. Estados Unidos vai entrar em guerra com a China. E por que ela foi presa? Essa empresa chinesa, como ela fornece equipamentos de telecom, né, de celular, central telefônica para o mundo inteiro, ela estava sendo acusada de espionagem. Os americanos não querem nem ver falar sobre equipamento chinês de telecom dentro dos Estados Unidos. E imagina você, tudo que você fala pelo celular está sendo grampeado o seu telefone. A acusação era essa. E aí depois soltaram a mulher e tal. Só que os americanos não querem nem ouvir falar de que o brasileiro está comprando 5G da China. E aí o Bolsonaro, né, ele segue a política americana, é lógico, defender os interesses das empresas americanas aqui, né? Afinal, dá emprego para muita gente, está aqui há vários anos. Tudo que a gente compra de remédio, de produtos, né? A gente precisa disso. Indústria automobilística. E foi isso. Aí veio a empresa Ericsson, eu trabalhei lá. E está fabricando lá em São José dos Campos. E eu me sinto muito orgulhoso por isso, que inclusive o diretor lá dessa parte, colega meu, trabalhamos junto aqui em Indaiatuba. E você vê, a gente se sente muito orgulhoso disso, né? E eu vi o nome dele, Luciano, falando. Depois eu vou pôr no WhatsApp a entrevista dele, vocês vão gostar. E a política que segura, tecnologicamente, tem outro problema, o que é? Quando eu estava na Ericsson em Dayatuba, o que eles estavam fazendo? Todo o interior do estado de São Paulo precisava de fazer uma atualização do hardware das estações radiobase. Você pegar em Anhanguera, você vai a cada, sei lá, X quilômetros tem uma antena de celular. E os técnicos, eles paravam lá comigo pedindo suporte para atender, né, laptop, essas coisas de informática, né, de helpdesk. E aí a gente conversava. Eles falaram, olha, a gente está atualizando todo o interior do estado de São Paulo, estação radiobase,
para o GSM da Ericsson. É uma tecnologia que veio antes do 3G, sei lá, por ano de 2000. Agora veja você, por exemplo, são centenas, sei lá, talvez milhares de torres. Tem que trocar todas as antenas. E aí, o pessoalzinho que tem esse celular velho aí precisa, não sei se é compatível, né? A gente chama de handset, esse que vai no bolso. E tecnologicamente tem isso também. Eu acredito que vai demorar aí pelo menos uns 2 anos para o negócio vingar mesmo. Está prometendo muito, que vai revolucionar a internet das coisas, né? É muito legal a internet das coisas. Vai ter robozinho andando para todo lado, automatizar a irrigação agrícola. Pessoal, quem quiser investir nisso, internet das coisas, é um campo muito promissor, desenvolver software, né? Dar suporte para um produtor agrícola fazer irrigação automática, ou então mesmo instalar câmeras de vigilância nas residências, tudo conectado com Wi-Fi, né? É um campo muito promissor, tá bom? Nossa, eu falei demais. A aula hoje é pouquinha coisa, por isso que eu tô meio assim tranquilão. Resolvi a sua dúvida? Quem que foi mesmo que perguntou? Oi, professor, resolveu sim, já deu uma clareada aí. Ah, legal. Bom, intranet e extranet. Topologias de rede. Deixa eu ver se o gravador está gravando direitinho. Tá. Pessoal, topologia. Vocês sempre quando estiver lendo um livro, vê uma palavrinha, falam, o que é topologia? Não sei, nunca vi na minha vida essa palavra. Topologia é uma forma física, é a maneira como você vê, visualiza. Ah, vou lá em Jundiaí, vou ver a topologia da cidade, as montanhas, os morros, o relevo, né? É o formato do relevo, das montanhas, dos morros. Como você vê a coisa. Topologia de rede, você olhando para a rede, para aquela cabeação, para aquelas caixas pretas lá, switch, roteador. Se você fizesse uma olhada assim, mais por alto, como que seria o formato dela, né? Desse cabeamento todo. Então, isso seria a topologia física. Topologia lógica, pessoal, é um nome assim que você não vai ver nunca, né? Os pacotinhos andando pela rede. Mas é como que seria, como flui o tráfego nessa rede, de onde para onde. Se você pudesse desenhar o caminho percorrido pelos pacotinhos de dados, seria um formato que você ia visualizar. E eu prefiro chamar esse caso aqui de método de acesso ao meio. É como que cada computador vai disputar com os seus vizinhos da rede quem é que vai falar, quem é que vai transmitir dados e quem é que vai ficar esperando. Tem todo um protocolo, todo um algoritmo de controle de acesso, quem é que vai usar o meio. E, então entendam assim, toda vez que vier esse termo topologia lógica, eu vou malhar de novo. É método de acesso ao meio, tá? Então, como é que você ganha acesso à rede? Você tem que seguir algumas regras. Por exemplo, tem alguém transmitindo, você tem que esperar. A hora que dá aquele silêncio na rede, não tem ninguém falando, aí você fala. Mais ou menos isso. Vocês vão ver que tem umas regras aqui muito interessantes. Então, é a forma como os hosts, né, os computadores, se comunicam. É o protocolo de acesso ao meio, a camada de enlace da rede. Eu vou explicar depois como que você se conecta na rede, né? Pela lógica, pelo software. Os dois tipos mais comuns são broadcast e passagem de token. A gente vai ver
explicar daqui a pouquinho no próximo slide. E a topologia física? É o layout físico. Isso aqui é fácil de explicar, né? Por onde que passa o fio, como que você interconecta todas as caixinhas pretas, o hardware de rede. E como você vê a rede. As topologias física e lógica podem diferir dentro de uma mesma rede ou usando o mesmo endereço IP. Vocês vão ver daqui para frente. Tem um método de acesso ao meio. Como é que você obtém permissão para transmitir alguma coisa? É a sua máquina, né? Tem um método passagem de token. O que é um token? Vocês já correram, Quando eu era criança, eu fazia educação física na escola e a gente competia, né? Atletismo, corrida. Eu era velocista, corria bem, graças a Deus, tinha boa perna para correr, ainda tem. E tinha uma corrida de revezamento 4 por 100, distância de 100 metros, cada um corria 25 metros e tinha um bastão de madeira que você corria a sua parte e levava aquele bastão, o outro ficava esperando, na hora que ele pegava o bastão ele saía no gás, né? Corria mais que pudesse, passava o bastão para o próximo e aquele bastão tinha que passar na linha de chegada. Aquele bastão se chama token, é tipo assim uma senha, se não tiver aquele token, nada feito. Então você imagine, vamos supor, 10 máquinas estão na mesma rede. Todas querem falar, mas você só vai poder falar se você tiver o token. Nada mais é do que uma senha, né? Um númerozinho. Aí você apresenta aquele númerozinho lá pro equipamento que controla a rede lá, né? Depois vocês vão ver direitinho. E ele concede permissão para você falar. E você acabou de falar, você pega esse token e passa para o seu vizinho. Olha, já falei, toma o token, pode falar. Né? Aí o seu vizinho pensa assim, eu não quero falar nada, estou de boa. Ele pega e já imediatamente passa para o outro vizinho. E é assim que funciona. Então vamos ler aqui o que está escrito. O token controla o acesso à rede, passando um token, uma senha, né? Sequencialmente para cada host. É sequencial. Depois que todo mundo usou o token volta para você. Ele sempre volta. Agora eu não quero falar nada. Você cata e já passa para frente de novo, né? Assim que funciona. Significa que quando alguém recebe um token, significa que tem permissão para falar, para usar o meio, porque esse meio é compartilhado. E como que você controla? Através do token, né? Esse tipo de controle de acesso ao meio, eu vou até mudar esse nome aqui depois. É um algoritmo de acesso ao meio, né? Métodos de acesso são usados na antiga rede da IBM, chamada Token Ring. O ring é um anel, né? Como que funciona? Você tem ali, vamos supor, 5, 10 máquinas interligadas com fibra ótica. Então a fibra sai da sua máquina, vai para o vizinho. E vai de vizinho em vizinho e a fibra volta para você, forma um anel de fibra ótica. E cada máquina fica recebendo o token, fala, passa para o próximo e a hora que completar o anel, o token volta para você. Isso aí é um processo muito rápido, é lógico, acontece em milissegundos, né? E tem um outro protocolo, esse FDDI, né? Protocolo antigo, eu não sei se ainda é usado.
fibra ótica também, tá? Que usa token, só que o FDDI já não é ring, é um tipo estrela, né? Depois eu vou mostrar para vocês a topologia física. Token ring, já vem o slide aqui já. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Tem alguma dúvida? Ok, professor. Tranquilo, professor. Obrigado. Bacana que vocês estão entendendo. Outro algoritmo de acesso ao meio, né? É o broadcast. Broadcast, traduzindo, né? Quer dizer espalhamento. Imagine um rádio FM. Tem uma torre alta, né? Toda cidade tem. Aquela antena, ela joga o sinal no ar em todas as direções e faz um espalhamento, um broadcast. É uma antena chamada broadcast, é o nome dela. E todos conseguem ouvir. Aqui na rede é a mesma coisa. Você tem, vamos de novo pensar que tem 10 máquinas na mesma rede. Todas querem falar. E como é que é controlado esse disputa de acesso ao meio, né? O método de acesso ao meio é um algoritmo. A placa de rede, ela tem um algoritmo que fica rodando lá. Primeiro, ela escuta a rede. Você sente a rede, né? Se tiver aquele silêncio, não tem ninguém transmitindo, aí você fala, você transmite. É assim que funciona. E aí você tem um tempo para transmitir, você não vai monopolizar a rede. Esgotou a sua fatia de tempo, você é cortado. Professor, mas e se eu não terminei de transmitir a minha mensagem? Não tem importância. Você tem que esperar um tempo. Passou esse tempo, aí você vai escutar a rede, ver se tem silêncio, aí você continua transmitindo. Só que você tem que dar chance para o seu vizinho falar, caso queira, né? É assim o algoritmo. E não tem ordem, né? Igual o token, não precisa esperar a sua vez para falar. A única coisa que você tem que fazer é verificar se está aquele silêncio no ar e você fala. Só que você fala por aquele tempo assim, mesmo que você não conseguiu falar tudo, você tem que parar, depois você continua falando. Tem que dar chance para as outras pessoas falarem também. Então, vamos ler o que está escrito aqui, mais formalmente, né? Simplesmente significa que cada host envia seus dados a todos os outros. O que você fala, todo mundo escuta. As 10 máquinas que estão na rede estão escutando. Só que a sua mensagem, ela tem um endereço de destinatário. Aí cada máquina recebe aquela mensagem e vê o endereço do destinatário. Isso aqui não é para mim, ignora. Isso aqui não é para mim, ignora. A outra, opa, é para mim. Aí que vai ler. Vai para dentro lá da placa de rede e é processada a mensagem, né? Aquele pacotinho de dados. Por isso que eu expliquei lá atrás, pessoal, a rede é um ambiente promíscuo. Tudo que você fala, todo mundo ouve. Eles só não estão assim processando porque eles não querem. Mas tem alguns software aí que opera no modo promíscuo. Ou seja, ele processa tudo que ouve. E aí fica bisbilhotando a conversa dos outros, né? A gente chama de farejador, do inglês sniffer. Então toma muito cuidado. Tudo que você está transmitindo no Wi-Fi, na rede Ethernet, todo mundo ouve.
Se eles quiserem se intrometer, xeretar sua conversa, eles conseguem, ouve tudo. Até uma senha que você digitar, eles capturam, viu? Facilmente. Você está lá no boteco, né? Ó, qual que é a senha do Wi-Fi? Vai lá, toma uma cerveja. No celular. O cara da mesa ao lado, se quiser, ele ouve tudo que você está passando no celular. Tranquilamente que sim, viu? Pode ter certeza que é assim. Não existe uma ordem que deve ser seguida pelas estações para usar a rede. Então, se tiver silêncio, você fala. Primeiro a chegar é primeiro a usar. Exemplo que usa protocolo da camada de enlace, né? Segunda camada, eu vou explicar as camadas depois. O Ethernet usa esse protocolo de acesso ao meio, eu prefiro chamar, ele não é topologia de broadcast. Aqui, pessoal, depois você dá uma lida, que eu acabei de explicar. Tem dois tipos de broadcast. Tem o estático e o dinâmico. O estático é isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Você tem um slot, né? Um intervalo de tempo, esgotou, você tem que dar a vez para o próximo, você tem que ficar esperando mais um intervalo de tempo para dar chance do outro explicar. A dinâmica como que é? Você dá o broadcast também, só que você tem que esperar a sua vez para falar. Você tem que pedir permissão. Tem uma entidade centralizada que controla, que concede permissão para você. Wi-Fi, o seu aparelhinho Wi-Fi funciona assim. A sua máquina quer transmitir, pede permissão para o Wi-Fi. O Wi-Fi falou, pode falar, tá silêncio na rede. E aí você fala, mas também tem aquele fatia de tempo, né? Esgotou o tempo, você é cortado. Aí você pede nova permissão, transmite mais um pedacinho e assim vai. O controle de acesso ao meio é centralizado, o aparelhinho de Wi-Fi e faz isso. Agora o Ethernet, ele não controla nada. E o que acontece? Vocês já imaginaram duas máquinas? Ouve a rede, silêncio. Elas querem transmitir, né? E começa a transmitir no mesmo milissegundo. O que vai acontecer? Alguém sabe disso daí? Tem conhecimento? Quem já trabalhou com redes? Foi, professor, deu uma cortada aqui na hora que o senhor estava falando. E agora, tá me ouvindo? Oh, É o seguinte, você tem o Ethernet. Lembra aquele cabo coaxial lá? sim. É o Ethernet, é esse protocolo broadcast. O que acontece quando duas máquinas transmitem ao mesmo tempo? Está silêncio na rede, as duas veem que está silêncio, as duas começam a transmitir. O que acontece? Começa a dar perda de dados, né? O trailing lá, começa a dar conflito nos pacotes, né? Se eles tiverem broadcast. Isso, como é que chama? Colisão, né? Colisão, dá colisão de dados, isso. Se ele tiver em broadcast, né? O broadcast ele não manda para o endereço exato, né? O broadcast manda para toda a rede. Perfeito, Jefferson. O Wi-Fi também é broadcast. Só que você precisa pedir permissão para transmitir. Para abrir o canal, para acessar o canal, isso. E é a estação Wi-Fi centralizada que concede permissão. E no Wi-Fi jamais você vai ter uma colisão. E o que acontece quando ocorre uma colisão? Você lembra? É quebrado o pacote, né? Você não consegue completar a comunicação. Perde, né? Sim. Ninguém entende nada, ninguém consegue escutar. E aí o que acontece? As duas máquinas vão entrar de novo naquele algoritmo. Vão esperar um intervalo de tempo
aleatório. Aí vão escutar a rede, silêncio, silêncio, aí elas começam a transmitir. A probabilidade de que uma entre primeiro do que a outra é muito grande. Esse negócio de colisão é meio raro, né? Então é um protocolo que funciona muito bem, apesar dessas colisões aí. Não precisa ficar pedindo permissão para transmitir e ele é bem eficiente, tá? Hoje em dia é mais na rede IP, o broadcast normalmente ele está transmitindo em UDP, né, professor? E aí ele tem mais abertura de portas ali ou não? Não tem nada a ver isso. Quem decide se é UDP ou TCP é o seu aplicativo. O pessoal fala, vou usar o UDP. Eu mesmo na minha aplicação controlo se deu erro, alguma coisa. Sabe por quê? As redes de hoje são muito confiáveis, muito velozes e quase que nunca dá erro, né? É que na verdade, eu estou pensando no seguinte, porque que nem quando você manda um sinal, por exemplo, de Wake on LAN, né, que você manda em broadcast, né, você manda lá para o endereço de broadcast em TCP/IP. Não é todos os roteadores, principalmente Wi-Fi, na verdade, mas não é todos os roteadores que permitem você mandar pacote para a rede toda, né? Você tem que endereçar ele. Quando você vai direcionar ali o pacote do Wake on LAN, você tem que meio que mascarar isso no roteador para ele poder permitir mandar pacote para a máscara toda. Não é isso? Não é todos os roteadores que permitem isso em TCP. Agora, em UDP, quando você manda, como o UDP ele não tem uma porta específica, ele manda um broadcast para toda a rede, normalmente, não é isso? Isso na rede IP, né? Não for na rede normal que a gente utiliza. Mas é mais ou menos essa lógica, né? Sim. Aí cada protocolo tem as suas peculiaridades, né? Mas você explicou muito bem. Tem que ver o protocolo em si, estudar. Para você aprender um protocolo é complicadíssimo. Complicado, né? Sim. O que eu me lembro assim por alto que o Ethernet é broadcast. O Wi-Fi é broadcast também. Mas o roteador não permite você mandar o pacote para a rede toda. Normalmente, os roteadores, estou falando desses roteadores mais domésticos, né? É óbvio que um Cisco da vida facilmente você manda para broadcast. Mas esses roteadores locais, esses roteadores domésticos, essas coisas, quando você vai configurar um Wake on LAN, por exemplo, que tem que mandar o pacote para a rede toda, ele não deixa, ele não permite você fazer a conexão ali mandar o pacote para o 255, 255, 255, 255, né? Ele breca a quantidade de peso ali que você está mandando ali. Ele que vai transmitir, né? Que você manda para ele e ele. E ele que faria o repasse para a rede toda, né? Entendi. Bacana, Jefferson. Obrigado, viu? Você Legal. vê, o aluno ensina a gente. Por isso que é legal a gente conversar. Então aqui depois vocês dão uma lida que eu acabei de explicar, né? Desse negócio de, por exemplo, o Wi-Fi centralizado. O Ethernet é descentralizado, que eu acabei de explicar agora. Aqui, só para ilustrar, né? A gente está mostrando a topologia física para poder explicar a topologia lógica. A rede Token Ring, tá vendo esse pacotinho de dados aqui? É uma senha, é um númerozinho que essa máquina manda para essa. Essa máquina recebe e todo aquele algoritmo que eu acabei de explicar. Se ela tiver algo para transmitir, ela transmite, todo mundo vai ouvir. Senão ela pega o token e já passa para frente. Esse token fica circulando, logo volta para você de novo. E de modo que um controle de acesso ao meio muito eficaz. Só que até o token voltar para você, você vê que demora um pouquinho, né? Esse broadcasting aqui, eu acho que ele é mais eficiente.
Se não tem ninguém para falar, você pode ficar falando. Você fala aquele intervalo de tempo, depois você fala de novo, depois você fala de novo. Raramente dá uma colisão, não tem problema. Deu colisão, retransmite e assim vai. Essa máquina aqui, por exemplo, aqui esse equipamento antigo não existe mais, viu, pessoal? É um hub. O que o hub faz? De novo, Jefferson, lembra aquele cabo coaxial que dava muito problema, né? Tudo que você fala todo mundo ouve, porque todo mundo está ligado no cabo, não é isso? Tinha um problema físico lá, que se alguém mexesse lá no cabo, você abrisse aquele conector que você rosqueia, né? BNC. Você desconecta ele, deixa aberto, ou então em curto, né? O cabo tem dois polos, né? Tem a malha e tem o fio que vai no meio. Se você produzir um curto ali na mesa de alguém, ou você interromper aquele circuito, todo mundo que está na rede cai, a rede para. E o pessoal era muito safado, né? Tinha uma pessoa numa sala de escritório. Eu quero mudar minha escrivaninha para o outro canto da sala. Só que o cabo de rede não alcança. Aí eles faziam uma gambiarra lá. Eles pegavam fio de antena de televisão e estendiam a rede. Aí o que acontecia? Aí não dava certo, não funcionava. Aí todo mundo parava. Umas 50 pessoas paradas, cai chamada no helpdesk. E aquele rapaz malandro fica quietinho, não fala, né? Aí você vai percorrendo aquele fio lá até que achar e acha lá a malandragem que fizeram a gambiarra. Devido a esse problema, foi inventado esse hub. O que é o hub? Ele mudou a topologia de barramento para estrela. A rede ficou muito mais confiável. Se esse cara aqui tiver problema, ele vai afetar somente a conexão dele, os outros não param. E veio a topologia estrela, substituindo barramento, que estrela é muito mais confiável que barramento. Então é isso, pessoal. Essa máquina fala, esse hub aqui, o que ele faz? Ele é burro. Ele retransmite tudo que ele recebe numa porta para todas as outras e todo mundo ouve. E funciona assim, o broadcast, como se fosse um cabo mesmo, sabe? Não mudou muita coisa não. Esse hub tem normalmente umas 5 portas, ele não tem muita porta não. Aí você tem que ter outro hub para fazer uma extensão da rede. Mas isso não existe mais, o que existe hoje é o switch. Depois eu vou voltar nesse assunto. Aqui é a topologia barramento de antigamente, né? Aqui é um cabo coaxial. É muito parecido com aquele cabo de antena de televisão antiga, mas não é o mesmo cabo, ele é especial para rede. E o pessoal fazia as gambiarras que não dava certo. Aqui na ponta tinha que ter um resistor de 50 ohms, que é a terminação da rede. E esses pontinhos, cada pontinho é um computador. Esse comprimento máximo é de até 100 metros. E aqui você não poderia pendurar muita gente não. Você podia ter ali umas 30 estações, já é muito. Quanto mais gente você põe aqui, mais colisão, mais probabilidade de colisão vai acontecer. Então não é bom nem ter um cabo muito longo e nem ter muita gente pendurada. Quanto mais curto, menos gente tiver, maior é a qualidade do sinal, né? É tipo um varal de roupa, né? Você vai pendurando as pessoas aqui. A topologia anel, fibra ótica, né? É uma rede bem segura essa topologia anel. Da IBM que inventou, é antiga e funciona muito bem.
Na verdade, são duas fibras, são 2 anéis de fibra. Na sua máquina sempre chega 2 fibras. E qual é a confiabilidade? Se romper uma fibra, com uma fibra só a rede ainda funciona. Topologia física. Então nós temos aqui a estrela, tem o anel, tem o barramento. É como você enxerga fisicamente a rede, né? A estrela aqui, essa que eu acabei de falar, tá? E o que é uma estrela estendida? É simples, pessoal. Vamos supor, esse cabinho aqui, ele alcança no máximo 100 metros. Esse aqui, mesma coisa. Então, geograficamente, o que você faz? Estrategicamente, você vai pôr esse switch aqui, ou hub, né? É switch, o hub não existe mais. No centro geográfico do escritório, né? Do andar da firma. De modo que o alcance total seria até 200 metros. Mas faz de conta, tem lá na portaria tem o guarda, eu quero pôr um computador lá. E agora, como é que nós faz? Você vai ter que estender a rede por mais 100 metros, só que o cabo não alcança. Você tem duas opções, ou você põe um repetidor aqui, ou então você põe um outro switch aqui. Você vai estender a sua rede por mais 100 metros. Por isso que é chamada estrela estendida. Tá bom? E aí você cria mais estrelas. Você vai pendurando uma estrela na outra estrela e assim vai crescendo a rede. Tanto em número de conexões como em distância, tá? Tem várias topologias. Pessoal, aqui tem a topologia hierárquica. Como que funciona? Aqui essas bolinhas são os computadores. Esse computador, ele quer falar com esse vizinho, tudo bem, ele manda aqui o pacotinho de dados aqui pro... Essa caixinha preta aqui, que eu não sei o que é, deve ser um hub antigo que não usa mais. Mas não importa, o que importa aqui é a topologia física. E esse hub aqui retransmite para o vizinho. Esse cara aqui então agora, ele quer falar com esse cara aqui. O que ele faz? Ele transmite o pacotinho de dados para esse. Esse hub tem que retransmitir para esse, que por sua vez tem que retransmitir para esse. Aí sim vai chegar lá. Tem uma hierarquia, tem os pontos de passagem obrigatórios. Isso daqui, eu confesso para vocês que eu nunca vi. Existe rede de sensores sem fio. Usa essa topologia hierárquica. Talvez você possa configurar, você compra aí uma meia dúzia de aparelhinhos Wi-Fi e configura lá, mas não nessa metodologia, numa outra, eu já vou explicar. Eu realmente não sei dar exemplo. Alguém conhece essa topologia hierárquica? Não é muito comum, é meio raro. Rede de sensores sem fio, que eu saiba, tem essa configuração, aquele Zigbee, é um protocolo, né? Mas comumente assim, rede de computadores eu nunca vi. Vocês já viram? Ninguém conhece? Mas tudo bem, é só para dizer que existe. Essa aqui sim. Essa topologia física é o seguinte: cada bolinha é um computador. Então, o seu computador vai se comunicar com todos os outros da rede. Ó, você vê aqui, tem 4 conexões aqui, todos comunicam com todos. Nossa, professor, mas é fio para todo lado, dá muito trabalho. Não, isso aqui é uma rede sem fio. Aqui sim, se você comprar 5 aparelhinhos Wi-Fi,
você vai lá, configura eles e diz assim, eu quero criar uma rede mesh. Mesh, traduzindo do inglês, é uma malha, uma trama, né? Um tecido. E é isso. Todos conversam com todos. Por que que é bom? Como que se aplica essa configuração? Se você quer uma rede confiável, que está espalhada geograficamente pela empresa, né? Você sempre vai ter acesso a qualquer ponto. Você quer esse Wi-Fi, quer falar com esse? Simples, vem por aqui, né? Tem uma conexão aqui, né? Ponto a ponto, e fala direto. Só que faz de conta que está muito distante, né? Não alcança, está mais de 100 metros de distância. Ele transmite para esse e esse transmite para esse. O próprio protocolo cuida disso, você não precisa se preocupar. Ela é tão confiável como ela pode se estender. Bom, tá acabando já, pessoal. Vamos correr um pouquinho. A gente viu topologia física, topologia lógica. Vimos o que é uma intranet, o que é uma extranet. Agora, o meio físico de transmissão, né? Esse cabeamento, esse fio de par trançado, fio metálico. Pode ser ondas de rádio pelo ar, pode ser fibra óptica. Como que se dá a comunicação? Na sua máquina tem um cabinho de rede ali, né? Um fio metálico conectado. Você pode ter conexões ponto a ponto. Por exemplo, você vai ligar um roteador com outro roteador. Uma conexão ponto a ponto. O cabinho de rede liga diretamente os dois. Se você pegar dois laptops, confeccionar um cabinho de rede par trançado, você faz um falar com o outro facilmente. É uma conexão ponto a ponto, você já pode chamar de rede, tá? Multiponto pode ser uma conexão tipo assim, todo mundo se conecta num switch central, todo mundo se conecta num Wi-Fi central. Multiponto ou difusão. Como que se dá a transmissão, né? Você espalha o sinal no ar e todas as máquinas da rede ouvem. Ou então, se for ponto a ponto, é direcionada a comunicação. É o meio como que a comunicação flui. Tem o modo de transmissão, 3 modos. É terminologia técnica, só para saber o que quer dizer essa palavrinha aqui, não tem muito o que explicar não. Modo simplex. Um exemplo. Você somente recebe a comunicação ou você somente fala. Depende de que ponta da comunicação você está. Exemplo. Uma estação de rádio FM, né? É modo simplex. O seu radinho FM trabalha em modo simplex, porque ele somente recebe. E é isso que é o conceito. E o half duplex. Você vê aqueles vigilantes, aqueles guardas conversando com aqueles radinhos. Aquilo ali é half duplex. O que quer dizer? O que significa conceitualmente? Você fala, o outro ouve. Aí depois você muda o modo de operação do rádio. Agora eu quero ouvir. Tira o dedo do botão. Aí você está em modo escuta. Aperta o botão, você está em modo fala. E você tem que falar para o seu parceiro câmbio. Aí tá dizendo para ele, ó, tirei o dedo do botão, pode falar. Isso é um half duplex. Ora transmite, ora recebe. Por que é assim? Porque você só tem um canal de comunicação e não dá para transmitir e receber ao mesmo tempo. Ah, entendi. E o full duplex? Full duplex
Você pode falar e ouvir ao mesmo tempo. Exemplo, o cabinho Ethernet. Tem vários pares de fio ali, né? Tem um par que transmite, tem um par que recebe, aí já foi 4 fios. Tem mais 4 lá que é usado assim para o sistema, né? Para controle de erros, alguma coisa lá que eu também não me lembro. O conceito é esse, pessoal. Full duplex, 2 canais, um para transmitir e outro para receber. Você pode falar e ouvir ao mesmo tempo. Half duplex é um canal só, sentido duplo. Simplex é um canal que tem sentido único, sempre, não muda. Pessoal, aqui, redes ponto a ponto. Para que você usa uma rede ponto a ponto? Você vai conectar um roteador com outro, é muito usado isso. E o que é um Story and Forward? O roteador recebe um pacotinho de dados, uma mensagem, põe na memória, analisa qual é o endereço do destinatário. Aí ele retransmite a mensagem, porque tem várias portas de saída, ele precisa decidir qual porta ele manda, depende do endereço do destinatário. Isso quer dizer Story and Forward, é um ponto de passagem, tem um delay ali, você não está conectado diretamente com o seu destinatário, né? E existem os algoritmos de roteamento. Tem uma tabelinha de roteamento que deve ser consultada dependendo do endereço do destinatário, né? Um outro tipo de conexão tem o ponto a ponto, agora você tem multiponto ou difusão, onde você espalha o sinal, né? Você difunde e todos ouvem. É onde você compartilha o meio com todos os computadores que estão naquele meio físico, naquela rede física. As mensagens são os pacotes, né? São mensagens curtas. Por que é curta? Porque você fala um pedacinho e aí tem que abrir o canal para o vizinho poder ter chance de falar também. O que você fala todo mundo ouve, né? No Wi-Fi você fala, a estação central retransmite para o seu destinatário, também não é bem assim. Tem que ter um algoritmo para controlar o acesso ao meio. Ponto a ponto não precisa, né, pessoal? Você tem o canal de transmissão, de recepção, você fala a hora que você quer, só tem uma pessoa ouvindo. E a hora que ela quiser falar, ela fala, você ouve na recepção, então não tem algoritmo de controle de acesso ao meio, né? E as mensagens sempre têm um campo de endereço, de destinatário. Pessoal, isso aqui eu já expliquei lá atrás, vou pular, não sei porque está repetido, eu preciso eliminar aquele slide lá. Arquitetura de rede. Você tem 2 tipos, né? Lembra que eu falei na aula passada? Tudo na rede é cliente/servidor. Para que haja comunicação, tem sempre um que fala, outro que ouve. Quem ouve é o servidor e quem fala é o cliente. Isso é uma arquitetura, é um modo de operar. Então aqui, por exemplo, você está rodando um browser, acessando uma página web, cliente e servidor, através da rede. A rede peer-to-peer, como que é? Todo mundo fala com todo mundo, não tem um servidor e nem um cliente, todo mundo é cliente e todo mundo é servidor. Todas essas pessoas estão rodando o mesmo programa.
ora o programa transmite, ora o programa recebe. Ora ele serve alguma coisa, ora ele recebe um recurso. É aquela história que a gente já falou na aula passada, peer-to-peer, do torrent, da pirataria de MP3, né? Para baixar música, e da Bitcoin. Tá bombando esse negócio aqui agora, Bitcoin. Se você montar uma estrutura na sua casa e deixar sua máquina ligada, instalar aquele software do Bitcoin lá, você vai prestar serviço para a rede do Bitcoin. Você pode ganhar dinheiro com isso. Eu só não sei se esse negócio você ganha. Eles pagam para usar a sua máquina, mas eu não sei se compensa ainda, né? Pessoal, por hoje é só. Tem uns exercícios aqui. Vale nota, eu vou corrigir um por um, vou devolver para vocês, que é para vocês, assim, é uma revisão de tudo que foi dado, né? Para fixação da teoria, não deixem de fazer, porque vale nota, tá? Vou corrigir, vou devolver para vocês, um por um, individualmente, e depois eu ainda vou comentar na aula um por um. Como que vocês fazem aqui? Pessoal, super fácil, não esquenta a cabeça. Ó, você pega aqui, número 1. Qual é a topologia representada por um hub central, ao qual se conectam 4 hubs, sendo que em cada hub se conectam 4 estações de trabalho? Você vai só paginar esse mesmo slide, esse mesmo arquivo PDF aqui, você já acha a resposta. Não tem segredo. Você vai, procura. Achei. Aqui, ó. É só copiar esse texto aqui, põe na resposta lá e boa. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não faz um copy-paste, né? Lê, entende. Está escrito aqui. Responde com as suas próprias palavras. Aí não é plágio, não é cópia. Eu quero saber se vocês entenderam, se você escreveu com as suas próprias palavras. É que nem na escolinha, né, professor? Mas fala diferente, né? Isso, matou. Só que em 10 minutos vocês fazem tudo, sossegado. E eu dou nota, tem peso de 30% na média, tá bom? Pessoal, acho que até falei demais. Vou até desligar Professor, essa aqui já é a prova de proficiência já, professor? É mais ou menos. Professor. Sei qual. Prova de proficiência, o que é a diferença? Eu dou um prazo bem curto para responder logo. Não vai dar tempo de olhar no Google. Entendeu? Por isso que tem que entregar dentro de 1 hora no máximo. Faz a prova oral, professor. Oral não dá, porque já tem uns 5 pessoas, apareceu mais 2 ontem. É escrita. Assim, não pode copiar do colega, não vai dar tempo, porque o colega vai estar ocupado fazendo. Não pode olhar no Google, porque é 3 minutos cada questão. Quem sabe, passou 3 minutos, perdeu o playboy, né? Tá certo. Então, bom.